Você acorda e vê que está em uma sala sem janelas nem portas. O teto é extremamente alto e a única saída é uma portinhola que fica lá em cima. De repente, a sala começa a encher de água. Você já verificou todos os lugares, não tem como contê-la. E sabe que alguma equipe de resgate deve estar a caminho, mas não chegará antes de pelo menos 5 minutos. E com certeza absoluta, a sala ficará totalmente inundada dentro de 2 minutos. Não dá para prender a respiração por tanto tempo. Você olha ao seu redor e encontra 3 objetos. Um canudinho, uma corda e um balde. Só um deles pode de fato salvar sua vida nessa situação. Qual objeto escolher? E como ele pode ajudá-lo? Pegue o balde, vire-o de cabeça para baixo e coloque sua cabeça lá dentro quando o nível da água subir. Assim, você terá uma bolsa de ar que o ajudará a respirar até que o socorro chegue. Você está em um prédio que acabou de pegar fogo. É preciso sair logo dali. Mas o fogo está se espalhando cada vez mais. Você já está com a sensação de tontura e a fumaça está ofuscando sua visão. Sem contar o calor. É insano. De repente você vê 3 caminhos que levam para a rua. Mas não será tão simples assim. Não há fogo algum perto da primeira saída. Mas ela está do outro lado da sala em chamas. A segunda está bem à sua frente. Mas a parte de cima está totalmente coberta pelas chamas. E a última é pela cozinha, onde há cacos de vidros espalhados por toda parte, mas com poucas chamas e a porta escancarada. Qual saída você deve escolher? Embora a primeira saída não esteja em chamas, um incêndio em local fechado é imprevisível. Podem surgir chamas de qualquer lugar. Passar por uma cozinha no meio a um incêndio nunca é uma boa ideia, pois pode haver algum vazamento de gás por lá. Sua melhor opção é passar pelo caminho mais próximo, rastejando até chegar à saída. Bem, você está perdido no meio de um deserto e precisando desesperadamente de água. Então se arrasta pelo caminho, tentando encontrar alguma fonte para se hidratar. Quando a noite chega, o vento fica mais forte e começa a fazer frio. Você se senta perto de uma árvore. Como fazer para encontrar água no meio de um deserto? Pegue 2 dos maiores galhos de árvore que encontrar. Depois, rasgue um pedaço da sua camisa e o prenda entre eles, como se fosse uma vela. Coloque os 2 galhos na areia para ancorá-lo. A água da atmosfera vai se acumular no tecido, e quando pingar, é só bebê-la. Bem, você foi amarrado aos trilhos e não consegue se libertar. Há um trem vindo em sua direção e parece que ele não conseguirá parar. Mas se esticar os braços, você conseguirá alcançar um isqueiro, uma lâmina de bolso e uma latinha de óleo. O que usar para sair dessa enrascada? Despeje o óleo sobre as cordas que o estão prendendo aos trilhos. Ele agirá como um lubrificante e você conseguirá soltar as mãos. O Tadeu terminou mais uma pescaria de inverno com sucesso. Ele arrumou suas coisas e estava pronto para voltar para casa com o que pescou. Mas quando estava quase chegando perto do carro dele, se deu conta de que estava sendo perseguido por um puma faminto. O animal começou a caçá-lo. O Tadeu estava pertinho do automóvel, mas o puma corre rápido demais. O que ele deve fazer? Ele deve jogar os peixes para o lado, para distrair o animal. Depois, deixar todo o equipamento para trás, pois está muito pesado. Assim, ele tem mais chances de chegar ao automóvel antes de virar comida de puma. Desta vez, você está em uma sala escura. A sala é enorme e há muitos corredores que levam a lugares desconhecidos. Você precisa encontrar a saída antes que a sala comece a esquentar como se fosse um forno. Só restam 2 minutos. Só dá para sentir alguns canos na parede, nada mais. Como fazer para sobreviver? Quando os canos começarem a esquentar, certamente ficarão vermelhos. O clima já estará super quente quando isso acontecer. Mas você terá tempo suficiente para descobrir o desenho da sala e encontrar um jeito de fugir dali. A Ângela resolveu fazer uma caminhada pela floresta. Cerca de 1 hora depois, tropeçou e derramou toda a água. Sem problemas. Pouco à frente há um lago pequenino, além de um riacho e um cacto. Qual fonte ela deve usar para se hidratar? Ela deve optar pelo riacho. O lago não está se mexendo, então certamente tem bactérias vivendo nele.
E um único cacto não terá água suficiente para saciar a sede dela. O riacho é bem pequeno, mas águas que se mexem são sempre a opção mais segura. O que é isso? Ah, pegadas! Estas aqui são de urso, indo em direção à floresta. Tem também uma de lobo saindo da floresta e algumas de cervo que levam ao lago. Qual é o melhor lugar para ir se não quiser ser devorado? Pense rápido! O urso que entrou na floresta provavelmente assustou o cachorro grandalhão. Oh, você pensou que fossem pegadas de lobo? Certamente não, já que esse animal prefere andar em matilhas. O urso deve estar perseguindo o cervo, e ambos devem ter parado no lago. Isso significa que a floresta está segura agora. Você está preso dentro de uma cisterna em um vilarejo, e a água já está batendo nos seus joelhos. Tem uma corda que leva à boca da cisterna, mas não é forte o suficiente para aguentar o seu peso. Você olha ao redor e encontra um balde, uma roupa e um isqueiro. Como conseguirá escapar? Coloque a roupa no balde, depois amarre-o à corda e coloque fogo na roupa. Em seguida, puxe a corda para fazer o balde subir. É bem provável que em algum lugar pequeno com esse vilarejo, alguém verá a fumaça e correrá para ajudá-lo. O Tom estava explorando cavernas antigas fora da cidade quando ficou preso dentro de uma masmorra. Havia 3 saídas, mas apenas uma delas era segura. Atrás da primeira havia chamas intensas. Atrás da segunda porta, uma chuva ácida que derreteria qualquer coisa em questão de segundos. E atrás da terceira, tinha um urso pardo enorme que não comia havia 2 anos. Qual das saídas o Tom deve escolher? A terceira. Nenhum animal consegue sobreviver 2 anos sem comida. Dificilmente. Era um dia chuvoso e a tempestade já durava horas. Um acidente de carro aconteceu dentro de um túnel. O veículo amarelo colidiu com o vermelho. O motorista do carro amarelo disse que estava chovendo tão forte que ele não conseguia enxergar nada. Sendo assim, não tinha culpa total pelo acontecido. Mas a polícia mandou o homem parar de mentir e afirmou que a culpa era dele mesmo. Por quê? A colisão aconteceu dentro do túnel. Não estava chovendo ali. A Amália estava curtindo um dia de folga com seus amigos e voltou para casa no meio do dia para trocar de roupa. Lá, descobriu que a filha, a Evelyn, que estava de castigo, tinha saído de casa. A Amália ficou furiosa e enviou uma mensagem de texto para a filha, perguntando onde ela estava. A garota respondeu, dizendo que estava na escola, e até mandou uma foto da sala de aula. A mãe não acreditou nela e ordenou que ela voltasse para casa imediatamente. Como a Amália soube que a Evelyn não estava na escola? Observe o celular dela com atenção. É domingo. Não tem aula nesse dia. O Nélio trabalha em uma boate. O trabalho dele é verificar as identidades das pessoas e não deixar que alguém suspeito ou menor de 21 anos entre no estabelecimento. Observe estas 3 carteiras de motorista e identifique qual destas pessoas não deve entrar na boate. A primeira pessoa já tem 21 anos e não há nada suspeito em sua identificação. A segunda jovem parece estar ok também. A habilitação da terceira, porém, diz que ela nasceu no dia 31 de setembro. Mas essa data não existe, então a carteira de motorista certamente é falsa. A Carla era proprietária de uma pequena empresa que produzia xícaras caríssimas. Em uma sexta-feira, quando o expediente finalmente acabou, ela recebeu uma ligação do banco e descobriu que todo o dinheiro da conta havia sido roubado. Então, a Carla desconfiou que o ladrão fosse de um de seus funcionários e perguntou o que cada um deles estava fazendo naquele dia. A Solange, que era gerente de vendas, falou que estava conversando com os clientes e buscando fazer novos. O Abel, o ceramista, disse que sempre fazia uma xícara por dia e mostrou todas as que havia feito naquela semana. A Selma, designer, garantiu que estava trabalhando, mas também confessou que não havia produzido muito naquele dia, pois estava com problemas familiares. Quem está mentindo? O Abel, há 5 dias úteis em uma semana normal. O cara disse que produzia uma xícara por dia, mas mostrou apenas 4. Isso quer dizer que ele perdeu um dia de trabalho.
O Léo e o Fábio eram amigos que moravam no mesmo alojamento da faculdade. Um dia, o Léo ligou para a polícia para relatar sua preocupação com um amigo. Ele disse que o Fábio não havia saído do quarto naquele dia e não estava respondendo às mensagens. À noite, preocupado, o Léo bateu na porta do quarto do Fábio, mas o rapaz não respondeu. Então, quando olhou pelo buraco da fechadura, viu que seu amigo estava caído no chão. Aí ligou para a polícia. Assim que os oficiais chegaram, o Léo foi preso. Por quê? O Léo estava com um curativo no olho direito, mas o buraco da fechadura está localizado de modo que só é possível espiar usando o olho direito. Isso significa que o rapaz não olhou pela fechadura, ele simplesmente já sabia o que havia acontecido. A Gisele estava caminhando pela floresta e acabou se perdendo, pela 20ª vez, né? Nem me diga. Enfim, ela encontrou a casa da bruxa, entrou, disse um oi, fez um carinho no gato e pediu ajuda para voltar para casa. Mas a bruxa estava quebrando a cabeça com um problema. Ela estava praticando um novo feitiço e acabou fazendo uma coisa estranha com suas cadeiras. O lado bom disso é que ela tinha um enigma para Gisele resolver, só para não perder o costume. A bruxa tinha 20 cadeiras. Agora, algumas delas só tinham 2 pernas e metade do resto nem tinha perna alguma. Quantas pernas todas essas cadeiras têm no total? Sabemos que algumas das cadeiras têm em média 2 pernas cada. O resto delas tem ou 4 pernas ou nenhuma. E como metade do resto não tem perna alguma, a outra metade tem 4. Juntas, elas também terão 2 pernas por cadeira. Então, há exatamente 40 pernas. O Teodoro é um empresário. Ele queria encontrar um hobby interessante para impressionar as pessoas. Então resolveu colecionar obras de arte. Embora não entendesse nada sobre isso. Mesmo assim, continuou comprando pinturas e até adquiriu 2 famosas. Ele gostava de convidar seus futuros sócios para irem à sua casa, só para ostentar sua coleção. Um dia, a convidada da vez era a Guilhermina, uma jovem proprietária de uma joalheria. Como sempre, o Teodoro se gabou de sua coleção, mas a convidada não ficou nem um pouco impressionada. Por quê? Observe bem esta pintura. Ela é do século XVI. Nela, há alguns carros com um plano de fundo para mulher. Mas naquela época não existiam carros, então a obra certamente é falsa. Olha esse pobre coitado. Ele parece estar preso no meio de um desastre natural. Qual deles ele deve escolher para sobreviver? Um tornado, inundação ou queda de raio? O único lugar onde ele pode encontrar algum tipo de abrigo é naquela colina alta ali atrás. Terras altas durante uma tempestade com relâmpagos ou tornado são uma péssima ideia, o que significa que o homem só conseguirá sobreviver a uma enchente. O Carlos era um homem rico que tinha 2 filhos adultos, Eduardo e Christian. Eles moravam em uma casa. Um dia, o Carlos notou a falta de seu vaso chinês antigo mais caro. As únicas pessoas que estavam em casa na noite anterior eram seus filhos. O homem não queria envolver a polícia, por isso decidiu falar com cada um dos filhos. Ele viu Eduardo passando pelo portão. Ele estava voltando da padaria, onde ia diariamente. O garoto disse que na noite anterior estava praticando violão em seu quarto e não percebeu nada suspeito. Christian estava perto da piscina. Ele disse ao pai: "Agora eu entendo. Ontem eu vi o Eduardo colocando uma caixa no banco de trás do carro. Deve ter sido o vaso." Mas o Carlos percebeu imediatamente que foi o Christian quem pegou o vaso. Como ele descobriu isso? O Eduardo dirige um carro esportivo. Possui apenas 2 assentos. Ele não poderia ter colocado a caixa no banco de trás, o que significa que o Christian está mentindo. O Jack e a Débora moravam em uma casa pequena e bonita perto de uma floresta. Um dia, o homem saiu para passear e nunca mais voltou. A Débora chamou a polícia e eles foram procurar seu marido. Logo, eles o avistaram. Ele estava deitado no chão, preso sob uma grande árvore que havia caído. De repente, um estranho apareceu por trás das árvores e exclamou: "Que terrível! Mas não é uma surpresa realmente. O vento estava tão forte esta manhã que deve ter derrubado esta árvore." Os policiais prenderam o homem imediatamente. Por quê? A árvore não parece ter sido quebrada pelo vento. Parece que alguém a cortou.
Foi um inverno incomum com muita neve. O detetive Adão Davis estava voltando do escritório para casa quando viu uma jovem. Ela estava carregando 2 malas grandes. Por algum motivo, a garota pareceu suspeita para o delegado. Ele se aproximou dela, lhe mostrou o distintivo e perguntou o que ela trazia nas malas. Ah, estou saindo de férias, aqui só tem algumas coisas que vou precisar. E ainda assim, o Adão pediu reforços e apreendeu. Por quê? Veja as pegadas da mulher. Ela saiu de casa pela janela. Uma maneira um tanto bizarra de sair de casa, não? Ela deve ter invadido a casa e deve haver coisas roubadas em suas malas. Um homem caminhava ao longo de uma ferrovia. De repente, ele viu um trem acelerando em sua direção. Mas em vez de fugir imediatamente dos trilhos, o homem começou a correr na direção do trem que se aproximava. Quando o trem estava bem pertinho, ele finalmente saltou dos trilhos. Por que ele fez isso? Quando o homem viu o trem, ele estava na ponte. Ele não poderia abandonar os trilhos imediatamente. E a extremidade mais próxima da ponte ficava mais perto do trem. Reinaldo trabalhou como assistente de cozinheiro na casa do Sr. Miller. Um dia, os concorrentes do homem prometeram ao Reinaldo lhe pagar uma grande soma de dinheiro se envenenasse o rico empresário. O Reinaldo esperou até o cozinheiro tirar um dia de folga. Em seguida, preparou o jantar para toda a família. O Sr. Miller, sua esposa e seus 2 filhos. Cada membro da família pediu um prato diferente. Reinaldo envenenou apenas aquele que o empresário iria comer. Você pode salvar o Sr. Miller se adivinhar qual é o prato dele. Lembre-se de que Diane, a esposa do homem, é vegana. O empresário adora carne. Clara, a filha, está de dieta. E Ambra não pode comer açúcar. Então, que prato o Reinaldo preparou para o Sr. Miller? É o espaguete com molho de carne. Parabéns, você salvou o Sr. Miller. 4 garotas estavam indo de carro para uma festa. De repente, a que estava ao volante não conseguiu controlar o carro e bateu em uma árvore. Felizmente, todas no carro estavam usando o cinto de segurança e ninguém se feriu. Mas quando a polícia chegou, nenhuma das meninas quis admitir que estava dirigindo. Os policiais examinaram o carro e olharam em volta. E imediatamente souberam qual garota estava mentindo. Você consegue descobrir isso? Quase todas as meninas estão usando sapatos de salto realmente altos. É extremamente desconfortável e inseguro dirigir com sapatos assim. E apenas a garota de vestido preto está de tênis. Ela era a motorista. Um professor de matemática ensinou sobre os algarismos romanos a seus alunos. Depois disso, ele pediu que desenhassem uma linha e transformassem ix em um 6. Sua única condição era que os alunos não poderiam levantar a caneta do papel até que a linha fosse concluída. Marcos foi o primeiro a completar esta tarefa. Como ele fez isso? Ele desenhou a letra S na frente de ix e obteve 6, que é 6 em inglês. Você está em uma pequena clareira, em frente a uma selva densa. É preciso passar por ela para chegar ao primeiro posto de controle. Você só tem uma garrafa d'água, uma caixa de fósforos e um telefone em uma capinha à prova d'água. Assim que dá um passo, um rosnado alto vindo de trás o faz congelar. Você vê um grande leão e ele definitivamente não está feliz em vê-lo. Não adianta fugir. O leão é mais rápido e também sobe em árvores com maestria. Ele está se aproximando. O que você faz? Levanta as mãos, grita e joga a garrafa d'água no animal para assustá-lo. Abre a garrafa e despeja água sobre o leão. Vira de costas para ele e não se mexe. Você tem 7 segundos. Nunca dê as costas a um leão. Essa fera sabe ser cautelosa com os humanos. Então comece a fazer barulho e jogue uma garrafa nela. Isso deve ajudar. Mas se o leão não for embora, você deve começar a recuar lentamente. Desta vez a garrafa ajudou. O leão foge. Você pega a garrafa do chão e segue selva dentro. Você caminha pelo matagal e vê 2 filhotes de urso. Eles rosnam tão docemente e parecem querer brincar com você.
Você acha que eles estão com sede, então abre a garrafa. Qual é o seu próximo passo? Dar um pouco de água para eles beberem. Tirar uma foto com os filhotes, já que eles são tão fofos. Fugir rapidamente deste lugar, o mais rápido possível. Cada segundo é importante. Você precisa fugir rapidamente daí. Se tem filhotes na área, a mãe deles está em algum lugar nas proximidades. Ela não gostará nadica de vê-lo perto dos filhotes. Enquanto corre, você tropeça em uma raiz e cai. Parece que você conseguiu fugir, mas espere, algo grande está vindo em sua direção a partir da direita. Você vira a cabeça e vê um enorme urso pardo. Ele rosna e se levanta sobre as patas traseiras. O que fazer agora? Levantar-se e sair correndo rapidamente. Subir na árvore mais próxima e esperar o urso ir embora. Fingir estar inconsciente e não se mexer. O urso está cada vez mais perto. Decida já. A fera parece desajeitada, mas corre muito rápido e é excelente em escalar árvores. No caso do urso pardo, você precisa se deitar e ficar paradinho, provando que não tem intenção de fazer mal. O urso fareja e parece ir embora, mas não se levante ainda. Ele pode ficar à espreita e olhar para você para ter certeza de que está realmente inconsciente. Após 10 minutos, você abre os olhos e sente que o urso se foi. Agora, vamos ignorar o fato de que os ursos não vivem nas selvas e continuar nossa aventura. Você está atravessando a selva novamente. É possível ver o rio à frente, mas antes de alcançá-lo, é preciso resolver o problema com uma matilha de lobos. Lobos na selva. Deixa pra lá. Eles estão olhando para você como presa, o cercando lentamente. O que você decide fazer? Não deixar que eles o cerquem, pressionar suas costas contra uma árvore e a escalar rapidamente. Usar seus fósforos para atear fogo na grama. O fogo vai assustar os lobos. Gritar e espirrar água em diferentes direções. Os lobos têm medo de fogo, mas agora você não tem tempo suficiente para fazer isso. Não deixe que eles o cerquem. Qualquer árvore alta irá salvá-lo. Primeiro pressione as costas contra ela. Depois, suba rapidamente antes que os lobos cheguem até você. A noite cai. Você está pendurado na árvore. Os lobos estão cansados de esperar e vão embora. Você desce, acende uma fogueira para aquecer e preparar alguma comida. Por sinal, o que você vai comer? Frutas silvestres. Você encontrou algumas roxas e vermelhas maduras. Parecem estar deliciosas e suculentas. Formigas. Você tropeçou em um grande formigueiro. Cogumelos. Eles não se parecem muito com o mata-moscas, o que significa que devem ser comestíveis. Então, qual vai ser o cardápio dessa noite? Surpreendentemente, neste momento, as formigas são a opção mais comestível. Você não pode comer frutas silvestres e cogumelos se não souber o que são exatamente, pois podem ser venenosos. Depois de um farto jantar com sua formiga, você espera o amanhecer e segue seu caminho. A selva termina e você vai em uma ampla clareira verde com um grande lago próximo. Você caminha com cuidado pela área aberta e, de repente, ouve um estrondo rápido à distância. Você olha em volta e vê um javali. Está correndo em sua direção, bufando e rugindo. O que você vai fazer? Correr na direção do javali, gritando para confundir o animal. Deitar no chão e fingir estar inconsciente. Correr de volta para a selva e escalar uma árvore. Vamos lá, seu tempo está acabando. Você precisa escalar a árvore mais próxima. Os javalis comem tudo o que podem. Você sobe em uma árvore, mas o javali está esperando por você no chão. 1 hora se passa. 2, 3. O javali nem pensa em ir embora. Felizmente, o urso aparece nas proximidades. Ele assusta o javali e não vê você. Você espera até que os animais estejam fora de vista e desce da árvore. Você finalmente chegou ao lago. É preciso atravessá-lo a nado. A boa notícia é que você é um bom nadador. A má notícia é que há um tubarão neste lago. Tubarão de água doce? Hã? Ei, não questione. Você mergulha na água e nada para a margem oposta. Do outro lado, há um pequeno pier com um antigo barco de pesca atracado. Para onde você vai? Para o cais com o barco ou para o banco de areia?
Não se aproxime do barco de pesca, pois exala peixe, o que atrai o tubarão. Provavelmente o tubarão se esconde perto do cais. Você nada até a margem e vê uma barbatana ao lado do barco. Ela se vira e começa a se mover rapidamente em sua direção. O tubarão viu você. O que você faz? Tenta nadar até a costa o mais rápido possível. Nada para longe, se vira para o tubarão e se move bem devagar. Mergulha a cabeça e começa a agitar os braços para assustar o tubarão. Você precisa parar. Se você começar a nadar para longe, o tubarão pensará que você é uma presa. Respire fundo e tente não fazer movimentos desnecessários. O tubarão então nada para longe e você chega calmamente à costa. É apenas uma curta distância até seu destino agora. O Tomás estava lavando uma janela no 24º andar de um prédio muito alto. De repente ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do 30º andar. Mas em 5 minutos ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher. Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. 2 irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira. Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mas 10 minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para Susana descrever seus filhos. Ela disse: todos são ruivos, menos 3. Todos são loiros, menos 3. Todos são morenos, menos 3. E todos têm cabelo rosa, menos 3. Quantos filhos a Susana tem? A resposta é 4. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no 2º andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem.
Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter, mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Você está em uma ilha deserta, faminto. Ao se deparar com um arbusto cheio de frutinhas, come algumas, mas começa a passar mal. Um morador local... Ei, mas a ilha não era deserta? Diz que melancia ou uva neutralizam o veneno das frutinhas, mas que comer maçã ou cenoura só vai piorar as coisas. À sua frente tem tomates, repolho, laranjas. Qual deles você come? Os tomates, assim como as melancias e as uvas, também crescem em videiras, diferentemente do resto. Você está perdido no deserto com apenas uma garrafa de água, mas não tem ideia de onde fica a fonte mais próxima. O que faz? Cobre seu corpo com a mochila para não suar muito. Caminha o mais rápido possível para encontrar água. Procura por uma sombra e descansa. A melhor opção é a última. Quando a noite chegar, você pode voltar a caminhar para procurar ajuda. Enquanto você turistava por uma cidade, um vulcão entrou em erupção ali perto. Ele ainda não está cuspindo lava, só uma fumaça preta e espessa. Você vê 3 opções de abrigo. Qual delas escolherá? Um farol, que está a poucos metros de distância. Um porão. Um carro à sua frente. Vá para o porão e feche a porta atrás de si. A fumaça se espalha rápido e pode chegar ao ponto mais alto do farol. São 3 da tarde. Você está andando no meio de um deserto quando se depara com uma torre alta, onde vive um cientista maluco. Ele diz que, se quiser sair dali vivo, você terá que calcular a altura da torre dele. O que usa para isso? Galhos de árvore caídos no chão? Sua sombra? Seu relógio? Sua sombra. Como você sabe sua altura, pode calcular quantas vezes sua sombra se encaixa na sombra da torre. Você está em um parque aquático e foi capturado por um super vilão. Ele o leva para o ponto mais alto e lhe mostra 3 tobogãs. Um laranja, um verde e um amarelo. Um leva a uma piscina cheia de ácido. O outro para um paraíso tropical. E o último para um vulcão cheio de lava. Então o super vilão diz: em um mundo paralelo, o tobogã roxo leva para a liberdade. Qual deles você escolhe? O amarelo. A cor amarela é a oposta da roxa. Você está passeando em uma floresta. De repente, um elefante enorme e furioso o vê e começa a persegui-lo. O que você faz? Corre ladeira abaixo para chegar a um rio. Sobe em uma árvore alta que fica perto dali. Corre em direção a outros animais, torcendo para que o elefante o perca de vista.
Corra a ladeira abaixo mesmo. Os elefantes evitam regiões elevadas para não se machucarem. Durante uma viagem de acampamento, você se dá conta de que não tem água, mas está com muita sede. Há 3 formas de consegui-la. Qual delas é menos perigosa? Retirar um pouco de dentro de um cacto. Tomar água de um lago parado. Pegar um pouco de um rio em movimento. A água dos cactos nem sempre é segura, e a água parada costuma ser cheia de bactérias e parasitas. A opção menos perigosa é o rio em movimento. Você ficou preso na floresta por dias a fio, e não tem ideia de como voltar para a civilização. Qual sinal segue? Um avião que está passando lá em cima. O fluxo de um rio. Um grupo de animais. Sua melhor opção é o rio. Desde sempre, a humanidade constrói suas vilas perto das margens dos rios. Um biólogo misterioso convida você para jantar na casa dele. Ele o leva para o porão e coloca 3 pratos com comidas estranhas sobre a mesa. Um deles tem cogumelos selvagens com brânquias de cor branca. O segundo está cheio de sementes de mamona. E o terceiro tem alguns cérebros de peixe. Qual deles é seguro comer? O prato com cérebros de peixe é o único que não é venenoso. Mas o jantar ainda não acabou. Você é levado para uma sala com 3 tanques grandes, cheios de água salgada, e precisa ficar dentro de um deles durante 5 minutos. O biólogo promete libertá-lo, mas só se você conseguir sair vivo do tanque. O primeiro tem 6 tubarões brancos, o segundo tem 70 piranhas, e o último está cheio de águas-vivas perigosas. Em qual deles você tem mais chance de sobreviver? No segundo tanque, as piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver em água salgada. Você está liderando uma expedição para o Polo Norte. Enquanto navega por lá, um pedaço enorme de gelo cai na água, formando uma onda gigante que está vindo em sua direção. O que você diz para sua tripulação fazer? Parar o navio e esperar a onda passar. Virar o navio para a direção oposta. Segurar firme e atravessar a onda quando ela atingir a embarcação. Atravessar a onda é a única forma de ter algum equilíbrio. As outras alternativas podem fazer seu navio naufragar. Na segunda-feira, a Eva sofreu um acidente de carro e quebrou a perna com impacto. Mesmo assim, no dia seguinte, seu colega a viu andando de bicicleta e ela parecia perfeitamente bem. Como isso é possível? Veja, a garota que sofreu o acidente de carro tem uma tatuagem no tornozelo. A garota da bicicleta, não. Ela é irmã gêmea da Eva. O Hélio é estudante e mora sozinho no seu quarto do alojamento da faculdade. Numa sexta-feira à noite, houve uma festa e todos do campus foram convidados. No meio da festa, o Caio encontrou o Hélio envenenado no quarto dele. Um detetive chegou para a investigação. Os 3 principais suspeitos eram a Amélia, a Gisele e o Max. Todos negaram que entraram no quarto do Hélio. Quem é o culpado? Deve ser a Gisele. Olhe pra cama, tem um brinco. E ela está usando apenas um, que parece ser do mesmo par. Parece que a garota esteve no quarto. 3. A Ana ficou na escola depois da aula para terminar um projeto com seus colegas. Ela saiu para comprar um lanche na máquina de venda automática e, quando voltou, descobriu que sua carteira havia sido roubada. Então, fez uma denúncia para a polícia. Os alunos negaram ter roubado qualquer coisa. O detetive olhou cuidadosamente para eles e descobriu quem mentiu. E você, já sabe? A Ana. Ela foi comprar comida, o que significa que estava com a carteira e ninguém teria como roubá-la. 4. A Geórgia era uma mulher rica e estava se divertindo em um clube. No meio da festa, sentiu alguém roubando seu colar de diamantes de R$1 milhão. Mas a pessoa desapareceu imediatamente. Ela instruiu o segurança a não deixar ninguém sair e chamou a polícia.
Quando o detetive chegou, o segurança disse que não deixou ninguém sair, mas viu um homem escapando escondido pela porta dos fundos. O segurança foi preso. Por quê? Veja, há um cadeado enorme na porta dos fundos. Ninguém conseguiria sair por aquela porta, então o cara mentiu. 5. A Bárbara morava com seu filho, o Roberto, que era estudante universitário. Ela trabalhava todos os dias e não sabia que o rapaz estava matando aula. Em uma manhã de dezembro, como sempre, ela saiu para trabalhar. Quando voltou, percebeu que o filho não foi para a faculdade, mas sabia que ele tinha aula naquele dia. Como ela descobriu? Naquela noite, nevou. Quando a Bárbara saiu para o trabalho, o carro do Roberto estava coberto de neve. E, quando voltou, ainda estava. Se o Roberto tivesse ido para a faculdade, teria limpado o carro, ou pelo menos o para-brisa. 6. A Gisele estava caminhando na floresta e, à noite, quis voltar para casa. Havia um caminho que a levaria até lá, mas ela pegou o outro, que levava até a cabana da bruxa, que estava com um neto de hóspede. Eles receberam a garota, mas dessa vez foi ela que inventou um enigma. Se eles não resolvessem, teriam que dar o gato para Gisele. Tenho 2 colegas gêmeas idênticas. A Inês nasceu em 2003, mas a Beth nasceu em 2004. Como isso é possível? Elas são gêmeas e nasceram na noite de Ano Novo. A Inês nasceu pouco antes da meia-noite e a Beth logo depois da virada. 7. Você sabe dizer qual desses homens tem uma esposa rica? O da esquerda nem mesmo tem aliança, então eu diria que é o da direita. 8. Ok, agora olhe para esses dois. Quem você acha que tem cachorro? É o cara da esquerda. Veja, os sapatos dele estão mastigados. Deve ser arte do cão. 9. A Karen e a Juliette estão indo para casa de uma amiga para trabalhar em um projeto em grupo. Pelo menos foi o que disseram aos pais. Na verdade, uma delas vai encontrar com um namorado secreto. Sabe dizer qual? É a Karen. Ela está muito arrumada para ir a uma reunião de estudos. E normalmente, ninguém passa batom vermelho para ir fazer um projeto em grupo. 10. A Amanda passou o verão inteiro no interior, na casa dos avós. Finalmente ela voltou para a cidade. E 2 dos seus melhores amigos foram à estação de trem para encontrá-la. Você sabe dizer qual dos caras está secretamente apaixonado por ela? Bem, considerando que o da esquerda tem flores e doces, eu diria que ele provavelmente gosta dela. 11. A Sandra e a Luísa foram mal na prova de história. A mãe delas as colocou de castigo e as fez estudar durante todo o fim de semana. Ela ocasionalmente ia até o quarto para ver como elas estavam, então ela entrou novamente. Você sabe dizer qual adolescente não estava estudando? É a Sandra, que está segurando o livro de cabeça para baixo. Ela provavelmente o pegou quando viu a mãe entrar e fingiu que estava estudando.